Vejamos agora uma implementação do bucket sort. Nessa implementação, como é característico do bucket sort, eu vou supor que ele vai tratar entradas de números reais, que aqui eu vou representar usando doubles, que estão distribuídas uniformemente, com probabilidade uniforme, num intervalo que vai de limite inferior, aqui, até o limite superior. Tá? Então é por isso que eu tenho esses dois defines aqui no início. Nesse caso, eu estou colocando eles como 0 e 1, mas eles poderiam ser quaisquer outros valores que daria certo. Para implementar os baldes, aqui eu escolhi, até para servir como uma lembrança para vocês dessa estrutura de dados importante, usar listas ligadas. Mas essa não é a única maneira. Na parte final da análise eu vou comentar aí sobre opções e as vantagens e desvantagens delas. Mas aqui a gente vai trabalhar com uma célula bem simples que tem apenas uma chave, que é um tipo double, que é justamente o valor daquele elemento, e um apontador para o próximo. Vamos então ao bucket sort. Relembrar as etapas dele e ver como que a gente implementa de modo bastante direto elas. Eu vou receber aqui um vetor V de doubles com n elementos. Aqui eu tenho diversos auxiliares que vão vir a calhar em situações específicas, a gente chega nelas depois. Mas o que eu faço logo de cara é inicializar, alocar a memória, no caso aqui, para um vetor de baldes. É um vetor de apontadores de célula, no caso. Né? Então, o jeito de ler isso, pensem assim. Né? O tipo é apontador de célula, porque de cada balde vai sair uma lista ligada. E eu tenho um apontador, baldes pointer ali, no caso, esse apontadorzinho, indicando que eu vou alocar um vetor ali. Então temos esse vetor de células. Se estamos de posse desse vetor, a gente tem que inicializá-lo. É isso que a gente faz aqui. Nesse caso eu vou usar lista com nó cabeça. Não é o mais eficiente do ponto de vista de memória, mas vai ser útil para mim para simplificar as operações quando eu tiver que inserir os elementos no balde. Então eu estou percorrendo aqui todos os baldes de 0 até n. Lembra que eu tenho um balde para cada elemento. E o balde J recebe aqui um apontadorzinho para um espaço em que vai ser armazenada uma certa célula e o campo prox é nulo. Eu nem preencho o campo dessa célula, deixo o lixo lá mesmo, o campo chave, porque sendo um nó cabeça, eu nunca vou consultar esse campo. Ele está lá só para facilitar a minha vida na hora das operações. Então, para vocês terem a ideia, aqui estão os meus baldes, o meu vetor, e cada posiçãozinha aqui tem agora uma célula cabeça alocada. Né? Aquela barrinha que eu coloquei ali no campo prox indica que está apontando para null. Essa é a situação que eu tenho no momento. Agora eu vou para a parte de colocar cada elemento no balde correspondente. Já vou fazer um disclaimer aqui, que quando eu expliquei o código para vocês, eu separei, por uma questão didática, duas operações, e que de fato podem ser implementadas assim, que é colocar os elementos no balde e ordenar cada balde. Mas uma alternativa que a gente pode fazer é já na inserção colocar na ordem. A gente, inserção numa lista ligada ou num vetor ordenado é possível. A gente não precisa colocar fora de ordem e depois ordenar. A gente já pode ir inserindo, tomando esse cuidado, e é isso que a gente faz aqui. Então, a gente vai colocar cada elemento no balde correspondente. Eu vou passar aqui de i igual a 0 e menor do que n, passando por todos os elementos vi do vetor. E aqui, nessa linha, tá, eu estou calculando qual que é o índice j em que o elemento vi deve ser colocado. Eu não vou entrar em maiores detalhes porque a gente gastou o vídeo anterior inteiro para isso. Vejam que é exatamente isso que a gente está fazendo. Né? Eu subtraio o limite inferior para trasladar, eu faço o intervalo ficar de 0 a 1 dividindo pelo tamanho do intervalo, limite superior menos limite inferior, depois eu multiplico por n e converto para inteiro. Assim eu tenho um índice entre 0 e n menos 1. A gente viu isso já com detalhes. Essa parte que está comentada aqui antes é algo que eu posso fazer se eu já estiver lidando, tá? É uma conversão muito mais simples que eu posso fazer, ela é só um pedaço da conversão anterior, se eu já estiver lidando com o intervalo que vai de 0 a 1. Por que isso? Porque é muito comum em situações em que é conveniente utilizar o bucket sort que a gente esteja lidando com valores reais, doubles, que estão uniformemente distribuídos entre 0 e 1.
Por conta das aplicações em que isso surge, é bastante comum que isso aconteça. Então, se eu já estiver nessa situação, eu não preciso dessa expressão mais complicada, eu posso fazer essa de cima, mas eu preferi apresentar e explicar direitinho o caso mais geral. Simplificar é mais fácil, né? Mas se você entende o complexo, simplificar é mais tranquilo. Mas tá legal. Então, J é o índice em que o elemento VI vai ter que ser armazenado. O que eu vou fazer então? Eu vou colocar aqui P recebe baldes J, ou seja, P está apontando para a minha lista ligada ali em que eu devo inserir o J. E eu vou percorrer nesse while aqui, essa lista ligada, para encontrar a posição da lista em que esse elemento VI deve ser inserido. O que quer dizer com a posição da lista em que ele deve ser inserido? Eu vou sempre olhando para o próximo aqui, né, o que me garante que eu já começo pulando o nó cabeça, verificando que eu vou continuar nessa lista enquanto o próximo não for nulo, quando ele for diferente de nulo, e enquanto a chave do próximo for menor do que o valor que eu quero inserir. Então, quando eu saio desse laço, eu sei que de duas uma, ou o campo proc está apontando para nulo, acabou a lista, e é ali que eu vou ter que inserir, ou ele está apontando para o primeiro elemento que é maior do que o meu VI. Então, de qual também é ali que eu vou ter que inserir. Então, quando eu saio, é essa a situação com a qual eu me deparo. O P vai estar apontando para alguém aqui, que aponta para um próximo que ou é nulo, ou no caso que não for nulo, tem um valor aqui maior do que VI. Perdão, ficou ficou ruim a escrita ali, mas acredita em mim. Então está dizendo lá que é maior do que VI. E daí eu faço a inserção, aquela de sempre. Aloca uma célula, coloca o VI nela e arruma os apontadores. Passando rápido porque, né, só recapitulando aqui como funciona a inserção em lista ligada. A gente aloca a célula, coloca o VI no campo-chave dessa nova célula, faz nova pointer proxy apontar para a continuação da lista e P pointer proxy aponta para ela. Ela entrou já na posição correta. Então, eu não vou ter que fazer a ordenação à parte, eu já estou fazendo a inserção ordenada. Prosseguindo aqui, quando eu termino esse laço, então, todos os elementos foram inseridos nos seus respectivos baldes e já em ordem. Portanto, tudo que eu tenho que fazer agora é percorrer cada balde, percorrer todos os baldes e dentro de cada balde percorrer a lista que já está ordenada, colocando os elementos de volta no meu vetor V. E é isso que eu faço. Olha só, eu vou começar com I igual a 0 para começar a preencher o vetorzinho do início, o meu vetor V da posição 0. Vou percorrer aqui nesse for todos os baldes. Então, e para cada balde eu vou pegar aqui o P que aponta para a lista dele, já pulando na cabeça, por isso que vai para o campo prox ali. Enquanto essa lista não for vazia, eu vou fazer com que VI receba aquela chave do elemento e eu avanço tanto o índice, né, porque eu acabei de colocar na posição VI, então eu tenho que avançar ele, quanto a lista. Eu coloco ali P recebe P pointer proxy. Então, eu vou avançando ali dentro de um balde, eu vou avançando. Cada elemento dele eu copio para a posição VI corrente, avanço o I e avanço na lista. Quando ficou igual a null, eu passo para o próximo balde. Notem que o I não é resetado, porque eu estou continuando no vetor. Quando eu terminar esse laço, todos os elementos que estavam nos baldes lá foram copiados em ordem para o meu vetor de saída, para o meu vetor V. Para finalizar, eu tenho que liberar os baldes. É aqui bastante simples, né? Eu vou percorrer todos os baldes nesse for e dentro de cada balde eu vou percorrer a lista, liberando ela. Lembrando que eu só posso liberar o vetor de baldes depois que todas as células foram liberadas, senão eu vou ter leak de memória, vou ter memória que faltou liberar. Tá legal? Esse é o código. A gente ainda vai ver ele brevemente no próximo vídeo, quando a gente for fazer a análise. Tá? Então, ver análise de eficiência, estabilidade, espaço, entre outras pequenas curiosidades, para finalizar nosso estudo do Bucket Sort.